Isto não é uma ponte, é um portão. As maiores portas robóticas do mundo. Cada braço tem o comprimento da Torre Eiffel, 300 metros de aço oco suspenso sobre a água, e cada um pesa 2 vezes mais do que essa torre. 600 toneladas de metal que não existem para ser admiradas, não existem para ligar 2 pontos no mapa, não existem para impressionar turistas, elas existem para travar uma batalha contra o Mar do Norte e vencer. E a decisão de fechar essas portas, a decisão que coloca em movimento uma das estruturas mais complexas já construídas pelo ser humano, não é tomada por um engenheiro, não é tomada por um general, nem por um político, nem por ninguém que olhe pela janela e sinta o vento na pele. Ela é tomada por um computador. Para entender por que isso existe, você precisa entender onde a Holanda está. Não apenas no mapa. Você precisa entender como ela está. 1/3 do território holandês fica abaixo do nível do mar. Não levemente abaixo. Em algumas regiões, o chão onde as pessoas constroem casas, criam filhos, vivem suas vidas inteiras, está 6, 7 metros abaixo da superfície do oceano que fica a poucos quilômetros de distância. A única coisa que separa essas pessoas de milhões de toneladas de água são diques, barreiras. Muros de terra e concreto que os holandeses passaram séculos construindo e aperfeiçoando, porque não tinham outra escolha. A água não é uma possibilidade na Holanda, é uma condição permanente. Uma negociação constante entre civilização e natureza, e a natureza às vezes decide renegociar os termos. Em fevereiro de 1953, uma tempestade de proporções históricas atingiu o noroeste da Europa. O vento empurrou o Mar do Norte para o sul com uma força que os diques não estavam preparados para suportar. As barreiras cederam. A água entrou. Mais de 1.800 pessoas morreram na Holanda naquela noite. Cidades inteiras foram submersas. A água levou casas, animais, estradas, histórias, levou tudo. Aquela tempestade mudou a relação do país com a engenharia para sempre. Os holandeses responderam com o que ficaria conhecido como o Plano Delta, um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos do século XX. Barragens, comportas, diques reforçados, uma rede inteira de proteção contra o mar. Décadas de trabalho, bilhões de euros, uma determinação quase irracional de nunca mais deixar o oceano vencer daquele jeito. Mas havia um problema que os engenheiros encararam por anos antes de encontrar uma resposta. Roterdã. O porto de Roterdã é o maior porto da Europa. Por ele passa uma fração enorme de tudo que a Europa importa e exporta. Petróleo, contêineres, matérias-primas, produtos industriais. O rio Nieuwe-Waterweg, o canal que conecta Roterdã ao Mar do Norte, é uma das hidrovias mais movimentadas do planeta. Fechar esse canal com uma barreira permanente seria como colocar um cadeado no coração econômico de um continente. Você não pode fazer isso. Mas você também não pode deixar Roterdã exposta. Uma única tempestade severa, com o nível do mar nos momentos certos, poderia inundar não apenas o porto, mas boa parte da cidade e das regiões ao redor. Milhões de pessoas em risco. Infraestrutura que levou gerações para construir, destruída em horas. Então a pergunta não era se proteger. A pergunta era como proteger sem destruir o que você está tentando proteger. Você precisa de uma porta que só existe quando é necessária. A resposta tem um nome: Maislandkering. Em holandês, kering significa barreira. Maisland é a região onde ela foi construída, na foz do Nieuwe-Waterweg, a poucos quilômetros do mar aberto. A estrutura foi inaugurada em 1997, depois de quase uma década de construção, e até hoje representa um dos feitos mais extraordinários da engenharia civil moderna. Mas para entender o que a torna extraordinária, você precisa primeiro entender o que ela não é. Ela não é uma barragem, não é um dique, não é uma parede de concreto construída no meio do rio. Na maior parte do tempo, se você fosse até lá e olhasse o canal, você veria água, você veria navios passando, você veria o céu refletido na superfície. A hidrovia está completamente aberta. O comércio flui sem interrupção dia e noite, 365 dias por ano. A Maislandkering existe nas margens. Dos dois lados do canal há estruturas que parecem, à primeira vista, instalações industriais comuns, galpões, equipamentos. Nada que chame a atenção de quem passa. Mas dentro dessas instalações, dentro do que os engenheiros chamam de docas secas, ficam os braços. 2 deles, um de cada lado, cada um com 300 metros de comprimento. Cada um com uma seção transversal em forma de treliça, oco por dentro, capaz de ser preenchido com água. Cada um conectado à margem por uma junta esférica,
uma articulação gigantesca, do tamanho de uma casa, que permite ao braço se mover em arco sobre a superfície da água. Quando não há ameaça, os braços descansam, quietos, invisíveis para quem não sabe onde olhar. Quando a ameaça surge, o processo começa. As docas secas são inundadas, a água entra sob os braços. E então acontece algo que parece, na primeira vez que você assiste, quase irreal. Aquelas estruturas colossais começam a flutuar. 300 metros de aço oco, pesando centenas de toneladas, simplesmente levantam da base e começam a se mover sobre a água, lentos e silenciosos, como se fossem vivos. Motores próprios, instalados dentro dos braços, impulsionam cada estrutura em arco pelo canal. Os dois braços avançam simultaneamente, um da margem norte, outro da margem sul, convergindo para o centro do rio como um abraço em câmera lenta. A operação inteira leva horas. Não é rápida, mas é precisa. Quando os braços se encontram no meio do canal, as suas extremidades se encaixam. O portão está fechado, mas ainda não está travado. É aqui que a física entra de uma forma que poucos esperam. Válvulas se abrem nos cascos dos braços. A água do mar começa a entrar. Lentamente, as estruturas que estavam flutuando começam a afundar. Não por falha, não por acidente, por projeto. Os braços foram construídos para afundar de maneira controlada até que suas bases toquem o leito do rio, onde encaixes de concreto os travam no lugar, e quando isso acontece, você tem uma muralha, não uma metáfora de muralha. Uma muralha real, de aço, plantada no fundo de um dos rios mais importantes da Europa, capaz de suportar a força de uma tempestade do Mar do Norte. Mas o que torna a Mais Landkering verdadeiramente diferente de tudo que veio antes dela não é o tamanho, não é o peso, não é a engenhosidade mecânica, é o cérebro. O sistema que controla a barreira se chama BOS, em holandês, Besturings en Bewakingssystem, que significa aproximadamente Sistema de Controle e Monitoramento. E o BOS é, na prática, um dos sistemas de tomada de decisão autônoma mais sofisticados já construídos para uma obra de infraestrutura civil. O BOS monitora dados em tempo real, a altura das ondas no Mar do Norte, a pressão atmosférica, os ventos, a maré, os níveis do rio. Ele alimenta esses dados em modelos matemáticos que projetam como o nível da água em Roterdã vai se comportar nas próximas horas. E se a projeção indicar que o nível vai ultrapassar 1,5 metro acima do nível normal do mar, um patamar que historicamente representa risco real de inundação, o BOS inicia o processo de fechamento, sozinho. Ninguém precisa autorizar. Ninguém precisa apertar um botão. Não existe um operador em uma sala de controle esperando uma ligação de um superior. O sistema avalia, decide e age. Isso não é uma falha de design. É uma escolha deliberada, feita pelos engenheiros e pelos gestores responsáveis pela barreira. A lógica é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Humanos hesitam. Humanos têm dúvidas. Humanos ligam para pedir confirmação, esperam por consenso, pesam consequências políticas. Em uma situação de emergência real, com uma tempestade se formando e o nível da água subindo, você não quer um processo de decisão que dependa de uma cadeia de telefonemas. Você quer matemática. A decisão de fechar a Mais Landkering é, portanto, puramente matemática. Se os números dizem que é hora, sem debate. E essa decisão carrega um peso enorme, porque fechar a barreira não é gratuito. Cada operação paralisa o tráfego no canal por horas. Navios esperam. Carregamentos atrasam. O custo econômico de um único fechamento é medido em dezenas de milhões de euros. Isso significa que o sistema precisa ser preciso o suficiente para não fechar desnecessariamente, mas conservador o suficiente para nunca deixar passar uma ameaça real. É um equilíbrio delicado. E ele é calibrado constantemente, com base em dados históricos, em novos modelos climáticos, em décadas de observação do comportamento do Mar do Norte. Desde a inauguração, a barreira fechou completamente apenas um pequeno número de vezes, menos de 2 dezenas em quase 3 décadas. Cada fechamento foi validado pelos eventos que se seguiram. Cada vez que os braços desceram ao fundo do rio, a água do lado de fora subiu além do ponto que teria causado inundações. A matemática funcionou. Existe um momento nesse processo que nenhuma câmera consegue capturar completamente. Um momento que quem já assistiu descreve com uma mistura de admiração e algo que se aproxima de medo.
É quando a água começa a entrar nos braços. Até esse ponto, você ainda pode, teoricamente, recuar. Os braços estão posicionados, o canal está fechado, mas as estruturas ainda estão flutuando. Elas ainda estão na superfície, ainda existe um caminho de volta. Quando as válvulas abrem e a água começa a entrar, essa possibilidade desaparece. Do lado de fora, no Mar do Norte, as ondas da tempestade já estão se formando. O horizonte está pesado, o vento está aumentando. E ali naquele canal, aqueles 2 braços de aço que valem bilhões de euros e que carregam a responsabilidade de proteger milhões de pessoas, começam lentamente a afundar. É a engenharia em seu momento mais dramático. Não é o lançamento de um foguete. Não é a explosão controlada de uma pedreira. É algo mais silencioso e, por isso, de certa forma, mais perturbador. É a aposta de que tudo que foi calculado, simulado, testado, revisado e recalculado ao longo de anos vai funcionar exatamente como o planejado, no momento exato em que precisa funcionar, diante de uma força natural que não negocia com especificações técnicas. A física vai funcionar, tem que funcionar, e funciona. A Mais Landkering não é o projeto de engenharia mais caro já construído. Não é o maior, não é o mais rápido nem o mais eficiente em sentido absoluto. Existem barragens que represaram rios inteiros. Existem estruturas que mudaram o curso de ecossistemas. Existem obras que consumiram mais metal, mais concreto, mais mão de obra. Mas há algo específico na Mais Landkering que a separa de quase tudo que a engenharia já produziu. Ela foi projetada para não ser usada. O sucesso da Mais Landkering não se mede pela frequência com que ela fecha. Mede-se pela qualidade da sua espera. Mede-se pela precisão com que ela permanece parada, quieta, nas suas docas, enquanto os navios passam e o rio flui, e as pessoas nas cidades ao redor vivem sem pensar nela. Cada dia que ela não fecha é um dia em que o comércio continua, em que a economia não para, em que a normalidade é preservada. E, ao mesmo tempo, cada dia que ela não fecha é um dia em que ela precisa estar completamente pronta para fechar. Isso exige uma forma específica de excelência, não a excelência do desempenho constante, mas a excelência da prontidão perpétua. Os braços são inspecionados regularmente. As articulações são lubrificadas. Os sistemas computacionais são atualizados. Uma vez por ano, uma operação de teste fecha os braços parcialmente, não porque haja ameaça, mas para garantir que cada componente funciona como deveria. É a manutenção do potencial, a preservação de uma capacidade que, se for necessária, precisa existir sem falhas. Há uma última dimensão na história da Mais Landkering que vai além da engenharia. O mundo está mudando, o nível do mar está subindo, as tempestades estão se tornando mais intensas. Os padrões climáticos que os modelos do BOSS foram calibrados para interpretar estão sendo reescritos lentamente por forças que não existiam quando a barreira foi projetada nos anos 80. Os engenheiros holandeses sabem disso. Eles acompanham esses dados com a atenção de quem tem mais a perder do que a maioria. A Mais Landkering foi projetada para durar até 2100, para um século inteiro de proteção. Mas os mesmos cientistas que garantem sua manutenção já estão discutindo o que vem depois. Barreiras maiores, novos sistemas, novas estratégias para um oceano que ao longo deste século vai se tornar cada vez menos previsível. A batalha que a Mais Landkering foi construída para vencer não vai terminar quando ela for aposentada. Ela vai continuar. Mais difícil, mais urgente, mais cara. E as gerações que vierem depois dos engenheiros que projetaram esses braços vão precisar encontrar respostas para perguntas que ainda estamos aprendendo a formular. O que a Holanda fez e o que a Mais Landkering representa é uma escolha. Uma escolha feita repetidamente ao longo de séculos de que recuar para terras mais altas não era uma opção, de que o mar podia ser negociado, de que a engenharia, a matemática e a determinação coletiva podiam substituir a geografia. Essa escolha tem um custo enorme. Ela exige vigilância constante, investimento contínuo, uma cultura inteira organizada em torno da consciência de que a água está sempre do lado de fora. Mas ela também produziu isso. 2 braços de aço que dormem nas margens de um rio, esperando. Não com ansiedade, não com impaciência, com a serenidade silenciosa de quem foi construído para um propósito único e sabe exatamente o que é. Quando o Mar do Norte decidir que chegou a hora, os braços vão acordar, as docas vão se encher, as articulações vão girar, e aquelas estruturas colossais
vão deslizar sobre a água, lentas e inevitáveis, para se colocar entre o oceano e as pessoas que dependem delas. Não porque alguém ordenou, porque os números disseram que era a hora. E na Holanda, eles aprenderam, da maneira mais difícil possível, a confiar nos números,